Pô, em 2014, tu chega na Ponte, tu tava vindo, na real, da Portuguesa, né? Não, do Figueirense, antes do Figueirense, Portuguesa. Pra Portuguesa. E a Portuguesa que aconteceu aquela tragédia lá. Eu lembro que eu tava no trabalho e aí, pô, tinha aquele lance lá do Fluminense que ia ser rebaixado, não sei o quê, e acabou rolando ali uma paradinha com a Portuguesa. Que, pô, como é que foi pra vocês no vestiário? Que vocês conseguem se livrar do rebaixamento dentro de campo e tudo mais e receber a notícia que, na verdade, estava rebaixado mesmo? Na realidade não foi no vestiário, né? Foi o último jogo do ano. A punição, depois você vai ficar sabendo, né? A última semana, antes do jogo contra o Grêmio, para a gente cair, a gente precisava perder de 8 para o Grêmio em casa. E o Grêmio, com empate, se garantia na Libertadores. Naquela semana, o Gilberto tinha sido julgado, tinha tomado 2 partidas, mas uma partida poderia ser revertida em cestas básicas, segundo a informação do Departamento Jurídico. O Departamento Jurídico, em momento algum, nos informou que o Everton seria julgado. E o Everton foi julgado na sexta-feira e no domingo a gente jogava. Porque se eles avisam que o Everton ia ser julgado, o que a gente faria? Enquanto não tem a informação se ele foi penalizado ou não, você não utiliza. Sim. Normalmente, naquele momento, você ia com 20 jogadores para o jogo. Nesse jogo eu fui com 18. Eu iria com 17. Porque o simples fato do Everton estar no banco já penalizava a Portuguesa. E em momento algum essa informação nos chegou. E aí acabou o jogo, para nós, nos salvamos. Foi um trabalho maravilhoso em cima de todas as dificuldades que nós tivemos. Nós pegamos a Portuguesa em último lugar, vindo de uma Série A2, mas tinha sido campeão, tinha subido, com um grupo de jogadores bastante interessante, jogadores que já tinham sido campeões mundiais, tipo do Souza, jogadores que passaram por grandes clubes, jogaram fora do país, Moisés Moura, enfim, Diogo, e os caras estavam sendo questionados que tinham acabado para o futebol. E 3 meses de salário atrasado. 3 meses de salário atrasado. E o presidente, na época, ele soltava o cheque e você ia sacar na boca do caixa, o cheque estava assustado. E ele tinha alguns problemas de ordem política, ia ter eleição no clube, né? E estava com alguns problemas políticos lá. Então, o que ele estava fazendo? Nada para segurar a Portuguesa na Série A. Por quê? Porque ele... acho que pensava assim, bom, eu encontrei na Série B, subi, então vou entregar na Série B, porque tinha uns problemas também de empréstimo no nome dele com o Banco de Portugal lá, os rolos lá que não vem ao caso e eu não sei explicar, então não adianta eu ficar movendo isso. Mas para nós, a gente conseguiu convencer o grupo que a única maneira deles serem respeitados e manterem o respeito que eles tinham no cenário nacional era salvar a Portuguesa. Era fazer um campeonato. Conversamos na época com os torcedores da torcida lá da Aliança Fabulosa, que nos apoiou e tal. E começamos a trabalhar. Fizemos a 8ª melhor campanha do retorno. Goleando o Vasco, goleando o Santos, ganhando do Atlético Mineiro, enfim, baita de uma competição. E aí acabou a competição. No domingo, na terça-feira, eu viajava com a minha família. Aí eu estava em Guarulhos para embarcar para fora do país, e nesse dia tinha a festa da TV Gazeta. E o meu auxiliar que foi no meu lugar. E aí, daqui a pouco, ele liga e fala assim: Guto, estão falando aqui que tem um clube que jogou com um jogador irregular na última rodada
e está salvando o Fluminense. E estão falando que é a Portuguesa. Eu falei, mas como nós, cara? Nós estamos tudo certinho. Aí depois estourou tudo, né? Veio à tona tudo que... Então eu fiquei sabendo ali e praticamente a viagem... para descansar a cabeça de jeito nenhum, né? Porque todo dia, em determinado horário, você tinha que fazer uma ligação para saber que estágio estava. Porque não foi uma coisa assim clara. Eles ficaram jogando com o assunto, né? Uhum. Eles ficaram jogando com o assunto. Até hoje é extremamente obscuro o que aconteceu de verdade, né? Então, aí... O pior vem depois ainda, né? Porque eu tinha, na época... sondagem de 3 equipes da Série A. E poderia continuar na Portuguesa, né? As 3 equipes sumiram. Por quê? Porque tinha dúvida sobre... sobrou para você, né? Tinha dúvida. Então eu falei, não, eu não saio da Portuguesa enquanto eu não provar que eu não tenho nada com isso. E aí eu volto, tinha entrado um outro presidente, o outro presidente... praticamente não apoiou em nada. Faltava uma semana para começar o Campeonato Paulista. Eu que remontei sozinho, sem diretor. Foi quando eles botaram um diretor. Eu remontei sozinho o time da Portuguesa. Sem dinheiro. Eu pedia jogador para os amigos, para os clubes pagarem o salário e emprestarem para a Portuguesa. Assim vieram 3 ou 4 jogadores do Grêmio, veio o jogador do Palmeiras, veio o jogador do Corinthians, e os jogadores que tinham contrato até o meio do ano. Foi como nós remontamos a Portuguesa. Só que a Portuguesa não fez pré-temporada. E todos os dias eu tinha que dar entrevista sobre o caso. Que você mesmo não sabia o que eu mesmo não sabia. Mas, nesse meio tempo... eu fui prestar depoimento, né, no Ministério Público e eu fiquei, acho que 3 ou 4 rodadas, e nesse tempo o delegado lá, ele dá uma declaração na Band que eu era isento de qualquer culpa, né? Aí, na sequência, o time não estava indo bem e eu falei, se eu continuar aqui, essa pressão que está externa vai continuar chegando nos jogadores. Então, eu vou sair. Aí, pedi para sair e tanto é que o Argel entrou, fez um trabalho bom e salvou a equipe no Campeonato Paulista. Aí acabou o contrato do Henrique Ceifador, acabou o contrato do Wanderson, que foi para a Bulgária, do Leandro Pereira, enfim, de vários jogadores que estavam ali. E aí a Portuguesa teve que remontar de novo. E aí foi quando ela caiu da Série B para a Série C. Uhum. Né? Mas foi um trabalho dentro de campo maravilhoso e prejudicado pelos, vamos colocar, erros, né, de fora de campo. É que assim, a gente teve... e é aquele negócio, né? Tá na regra lá, né? Sabe-se lá o que aconteceu e tal. Mas a gente teve um caso similar com o Sport, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que teve algo assim de jogador irregular e tal, não sei o quê, e aí tava indo para julgamento se o Sport ia perder não sei quantos pontos lá. Acabou que o Sport foi rebaixado independente disso, mas o tribunal, naquele momento, optou pelo bom senso de, cara, o resultado de campo é mais importante do que isso aqui, né? E aí não foi isso, aí não tirou os pontos do Sport, né? Ele foi rebaixado mesmo assim. Porque eu acho que o resultado de campo seria soberano, deveria ser, né? Hoje, por exemplo, naquele tempo, o resultado que saía no tribunal era avisado e a responsabilidade era toda do clube. Hoje, como tem as planilhas eletrônicas, né? Então, quando você vai jogar o nome na súmula eletrônica, se o cara tem alguma punição, já acusa. Sim. Ou o programa nega a entrada do nome dele, ou acusa em vermelho, e aí você toma a decisão se você quer ou não. E o que? O árbitro informa vocês antes do jogo? Assim? A súmula, o programa da súmula anuncia que ele está devendo alguma coisa. Uhum. Né? Então aí você toma a decisão se quer ou não. Ou às vezes nem
permite que você ingresse com o nome dele. Se você não consegue ingressar com o nome do jogador que está punido, logicamente você não pode utilizar. Sim, então isso aí ele minimiza problemas, né? Mas Isso aí naquela depois. época não era assim. Sim. Naquela época não era assim. Porque esse caso especificamente aí me marcou pra caramba, assim, eu nem... não sou nem torcedor do time, mas marcou muito que eu fiquei... Caraca, o que aconteceu aqui? Pô, já tava Até hoje zoando os ninguém tricolor sabe. pra caramba, porque A eles gente estão já tava- rebaixados, né, tava cara? Aí zoando, não, pô, de novo, cara. De certa forma, o Flamengo foi favorecido também, porque na época tinha um lateral esquerdo do Flamengo que também tinha tido Sim, o o mesmo Flamengo teria que problema. perder os pontos também, aí porque a Exato. Portuguesa perdeu, o Flamengo não caiu mais, né? Exatamente. Foi, exato. Caralho, é mesmo, né? Teve isso também. Vai reclamar da sua amiga CBF. Não, mas... Tá reclamando do quê? Minha amiga CBF. Não, e o lance é que, de certa forma, isso desgasta um pouco, né? Até Lógico. hoje, às vezes, pintam uns lances muito, muito chato nas redes sociais, né? De torcedor, que, por mais que esteja 100% provado, né? Às vezes tem uns otários aí que chegam e querem levantar isso como a culpa do Guto. Sim. Né? Mas, graças a Deus, eu acho que o tempo é o senhor da verdade. Eu acho que a minha carreira fala por si só, né? E as minhas verdades nos clubes que eu trabalho, eu acho que falam e provam a minha inocência no caso.